Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 26 de agosto, celebramos São Zeferino. Nosso santo de hoje é um santo dos primórdios do cristianismo. Não se sabe muita coisa sobre a sua infância, sobre a sua juventude. Sabe-se apenas que ele nasceu em Roma e seu pai era chamado de Abandio. Quando era por volta do ano de 199 d.C., morreu o então Papa Vítor, que era um Papa africano, e Zeferino foi eleito o seu sucessor. Então ele se tornou Papa e exerceu o pontificado durante quase 20 anos. Era uma época muito difícil. Ser Papa nessa época era quase sinônimo de ser Marte. Por exemplo, São Zeferino era o 14º Papa da história e os 13 papas anteriores, todos sem exceção, haviam sido martirizados. Era uma época em que ainda havia muita perseguição aos cristãos, então é claro que São Zeferino tinha que ser, além de tudo, um homem muito corajoso para assumir essa missão. E além das perseguições do Império Romano, ele ainda tinha que enfrentar muitas heresias que existiam na época. Sobretudo, a partir da metade do século II, explodem heresias à torto e à direita pelo Império Romano em geral, inclusive na própria cidade de Roma. Então, São Zeferino teve que enfrentar, por exemplo, o gnosticismo, que, entre várias outras coisas, negava a divindade do Cristo. Teve que também combater a heresia de um certo Praceu, que defendia que Cristo e o Pai eram uma só pessoa. Também teve que combater a heresia de um homem chamado Teódoto, que defendia que o Cristo era inferior ao Pai, subordinado ao Pai e, portanto, quase que uma criatura. Também teve que combater a heresia de um homem muito famoso na época chamado Montano, que dizia que ele encarnava a revelação histórica da pessoa do Espírito Santo, dizia que o juízo final já estava para acontecer e pregava uma moral excessivamente rígida, exagerada. Todas essas heresias foram combatidas com muita paciência, com muita sabedoria, com muita firmeza por São Zeferino. Ele não era um grande teólogo, um grande estudioso, mas foi um grande pastor da igreja, que teve inclusive a sabedoria de se cercar de grandes teólogos, por exemplo, Santo Hipólito, Santo Irineu de Lyon e outros que o assessoravam nessa missão de servir a verdade, de levar a luz da verdade até os fiéis, sendo fiel à tradição da igreja, ao ensinamento dos apóstolos, às sagradas escrituras e por aí vai. Ele também, São Zeferino, se destacou muito porque ele teve a iniciativa de, na época, fundar cemitérios próprios para os cristãos. Até então, os cristãos eram enterrados nos mesmos cemitérios que os pagãos. Isso gerava um problema, porque havia muitos cristãos nessa época que eram mortos martirizados. Então, muitos eram santos. E muitas vezes ficava difícil se fazer uma peregrinação ou venerar as relíquias que eram os restos mortais desses santos mártires, porque eles estavam ali misturados. Então ele teve a ideia de criar o que historicamente ficou chamado de as catacumbas dos mártires. Eram dezenas de quilômetros de túneis que passavam por baixo de várias áreas da cidade de Roma. No século XVI já, ou seja, quase 1.500 anos depois, por exemplo, São Filipe Neri vai criar o hábito de fazer peregrinações por essas catacumbas, tamanha a importância que elas têm para a vida cristã, como testemunho daqueles que no início do cristianismo derramaram o seu sangue e se ofertaram totalmente pela difusão do Evangelho por fidelidade a nosso Senhor. Então, ele, nesse trabalho, foi muito ajudado por um diácono importante da época, que era um convertido do paganismo, chamado Calixto, que, aliás, foi o sucessor de São Zeferino como Papa. Logo que São Zeferino morreu,
o próprio Calixto foi eleito papa e essas catacumbas depois foram batizadas com o nome de Calixto. Quando Setímio se tornou imperador do Império Romano, isso era ano 202, as perseguições em relação aos cristãos se intensificaram ainda mais e foram se intensificando ainda mais ao passar dos anos. Foi exatamente nessas perseguições em que São Zeferino acabou sendo martirizado, não só ele, mas outros também. Nessa mesma perseguição, Santo Irineu de Lyon foi morto, Santa Cecília foi morta, São Tarcísio foi morto, enfim, foram muitos martirizados, entre eles o próprio Papa São Zeferino. Foi martirizado no ano de 217 e o seu corpo foi enterrado numa capela que ficava numa dessas catacumbas. Aliás, no mesmo edifício, na mesma igreja que foi construída ali, também foram enterrados os corpos do Papa Sisto, São Sisto, que era Papa, também de São Tarcísio, que era acólito, e de Santa Cecília, que era uma Virgem Marte. Ele, claro, foi venerado pelos fiéis, praticamente logo após a sua morte já era tido como um santo Marte, que foi uma grande luz naquela época de grande perseguição em relação à igreja, onde tantos santos, além dos que nós já citamos também, Santas Felicidade Perpétua foram martirizadas, uma época de grande perseguição em que, além de enfrentar os riscos da morte física, ele também teve que enfrentar os riscos que as heresias apresentavam para uma fé verdadeira por parte dos fiéis, dos cristãos em geral. Nos inspiremos nesse Papa tão corajoso que nós tivemos no início do cristianismo, o 14º Papa da história. Nos inspiremos na sua paciência, na sua sabedoria para resolver os conflitos de divisão interna dentro da igreja. Nos inspiremos na sua coragem de enfrentar os poderes seculares, sabendo que o poder de Deus é infinitamente maior. Nos inspiremos nesse Papa que soube valorizar o martírio e a oferta de vida dos inúmeros cristãos que se ofertaram totalmente ali no século II, no século III da era cristã. São Zeferino, rogai por nós.